Olá, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos tratar de regência nominal e você deverá acompanhar nas suas páginas 128 a 130 da apostila de português passo a passo. Quando foi a aula passada, nós falamos de regência verbal e aí recordamos que quando se fala em regência, é porque nós estamos tratando de dois termos relacionados entre si, o termo regente e o termo regido. O regente é aquele que vai exigir um outro para lhe completar o sentido. No caso da regência verbal, é um verbo que vai exigir um complemento que poderá vir com ou sem preposição. Mas no caso da regência nominal, então é um nome que vai pedir um complemento. Esse nome será um substantivo especificamente abstrato, acrescenta aí, por favor, substantivos abstratos, ou adjetivo ou advérbio. Ou seja, um substantivo abstrato, um adjetivo ou advérbio, às vezes na frase, eles têm sentido incompleto. Você precisa colocar algo mais para esclarecer o valor, o sentido desse substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, nós vamos dizer que existe ali um nome exigindo um termo para lhe completar o sentido, um nome regendo o outro. Então, por isso, esse nome vai ser o termo regente, esse substantivo, adjetivo ou advérbio, vai ser o termo regente, e o termo que vem completar o sentido, ó, essa palavra ou expressão que vem completar o sentido, nós vamos chamar de termo regido, e nesse caso aqui será um complemento nominal, porque ele vai estar completando o sentido de um nome e que vai ser sempre intermediado por preposição. Então, no caso do verbo, às vezes o complemento vem com ou sem preposição. No caso de uma regência nominal, o complemento vem sempre com preposição. Aí, o que você precisa prestar atenção na questão de regência nominal é que o substantivo, adjetivo ou advérbio que vai precisar, vai exigir um complemento para si, esse complemento, no caso da regência nominal, esse complemento vem sempre com preposição e o caso é esse que pode estar em questão quando a banca lhe cobrar o assunto. É porque, às vezes, pode haver mais de uma preposição que dá certo para o mesmo nome e, no dia a dia, podemos estar acostumados só com uma preposição, então, quando colocar outra, às vezes a gente pensa que está errado e, às vezes, não está. Mas, às vezes, também tem uma preposição só. Por exemplo, aqui, ó, bacharel. Quem é bacharel em alguma coisa. Bacharel em direito, por exemplo. Não é de. Então, às vezes, aparece uma preposição diferente. E esse aqui só admite o em. Horror, por exemplo. Quem tem horror a algo ou a alguém. Quem é doutor em algo, em alguma coisa. Mas agora olha, veja bem aqui a devoção. Quem tem devoção a, ou tem devoção para, ou tem devoção com, ou tem devoção por algo ou por alguém. Então, o caso da regência nominal que você deve levar bem a sério é você ler sempre e observar a relação dos nomes com seus complementos dentro da frase e ver que, às vezes, só existe uma preposição que vai caber naquele contexto, mas, às vezes, pode ter mais de uma, certo? Aí, vamos para o quadro dos adjetivos, que é o que mais acontece no caso de regência nominal, é aparecer adjetivos precisando de complemento. Então, aí você tem uma lista de adjetivos com a preposição correspondente. Então, é caso de leitura, né? Não só neste quadro aqui, mas estar lendo sempre e observar, apareceu ali na minha leitura a palavra capaz, lá está, é capaz para, e ó, tá certo, ele é capaz para o trabalho, então é capaz de fazer esse trabalho, né? Compatível com, né? Suas palavras são compatíveis com as minhas. Ou então,
ele agiu contrário ao que nós esperávamos, então é contrário a alguma coisa, é desejoso de algo, descontente com, e assim vai, entendido em, e fácil de, né? Para eles exercício é fácil de fazer, né? É nocivo, o que é nocivo? É só uma preposição, é nocivo a, paralelo é paralelo a, por exemplo, o rio corre paralelo à rodovia, né? Essa questão é passível de recurso, né? Preferível a, lembra do verbo preferir? Né? A gente prefere uma coisa a outra. Então, por exemplo, essa leitura é preferível a outra que você citou. Então, é assim que você vai dominar o assunto, mas é um assunto tranquilo, em geral, cai pouco nos concursos e em geral, o candidato acerta, porque é o modo de falar e geralmente a gente já fala com coerência. Então, você vai notar se vai haver algo estranho na frase e é em relação à preposição. Advérbios também, alguns você pode dizer a frase e se parar nele, a pessoa pode fazer a pergunta a partir dele. Né? Por exemplo, eu moro longe, e a pessoa vai longe. Se não houver contexto, por que está falando que mora longe? Longe de quê? Ah, longe do trabalho, longe de sua casa, longe de meus pais. Então, você viu que em determinado contexto, o advérbio também pode precisar de um complemento. Então, ele não é verbo, vai então estar localizado na classe dos nomes para esse contexto, para esse assunto de que nós estamos falando. Então, o complemento dele vai ser o complemento nominal. Então, eu estou longe de você, ou então estou longe do trabalho, né? Estou longe de casa, vendo? Sempre vai haver preposição. Então, estes termos que eu coloquei aqui, você classifica como complementos nominais, porque estão completando não é um verbo, então não é complemento verbal, então é complemento nominal. E, nesse caso, você tem os elementos que vieram completar o sentido do advérbio, do adjetivo ou do substantivo, é complemento nominal. Então, aconteceu entre o termo regente e o termo regido, um caso de regência nominal, ok? Então, vamos à primeira questão. Considere os enunciados abaixo e assinale a alternativa incorreta. Ou seja, a que não segue as normas de regência nominal e verbal. Então, as duas regências vão se misturar aqui. Aquela senhora sempre foi caridosa. Quem é caridoso com alguém. Então, caridosa com os pobres, tá certo. Mas aí veio a preposição para também. Essa banca aqui, especificamente, o BFC mesmo, não considera erro usar duas preposições juntas. Então, foi caridosa para com os pobres, está correto. Viu? O senhor reside à rua Euclides da Cunha, 28. Agora, o verbo residir está em questão. Então, você vai raciocinar que quem reside em algum lugar. A gente não reside a algum lugar, reside em. Então, a preposição em é que tem que entrar nesse contexto. E aqui entrou foi a preposição a. Portanto, aqui tem um erro. Mas nós estamos vendo que esse substantivo rua veio determinado pelo artigo a. Então, em mais a vai dar na. O senhor reside na rua Euclides da Cunha. Então, essa é a que está incorreta, é a nossa resposta. Porque na letra C, também nós vamos ver que está correto, porque esta recusa a fazer o que precisa irrita-me profundamente. Por exemplo, recusa a fazer. Quem recusa, recusa a algo. Então, fazer o que precisa irrita-me profundamente. Aqui também nós temos tudo correto. E na letra D, também está correto, porque, olha, a jovem assiste, agora nós temos que observar que o verbo assistir também tem mais de uma regência, então vamos ver. Assiste, está falando de novelas, então quer dizer que é no sentido de ver. Quando ele está no sentido de ver, você se lembra que é transitivo indireto, sempre regendo a preposição a. E aqui, então, a preposição a está aqui, contraída com o artigo as,
por isso tem o acento grave. Aí, como é que você sabe que é aqui que está o complemento e não esse todos os dias que veio primeiro? Porque todos os dias não é aquilo que a pessoa está assistindo. Todos os dias é quando ela pratica a ação de assistir. Mas assiste a quê? As novelas, preposição a certinho. Então, tudo certo, exceto a letra B. Alternativa em que há erro de regência nominal. Os filmes a cujas estreias ele se referiu ontem foram indicados para o Oscar. Então, logo você vê que tem o pronome relativo aqui, ó, cuja é sempre pronome relativo. E aí você se lembra que já combinamos que quando há um pronome relativo na frase, pode ou não haver uma preposição antes desse pronome relativo. E a preposição que houver ali é devida a um nome ou um verbo que veio após o pronome. Quando eu digo após, não quer dizer que é imediatamente depois. À frente, naquela oração que o pronome está iniciando. E o verbo é esse, ó, referir-se. Então, nós sabemos que quem se refere a. Então, essa preposição a aqui está perfeita. Então, não é nossa resposta que estamos procurando onde há erro. O médico em que ele mais confia viajou para a Europa. Então, o caso aqui, de novo, é o pronome relativo quem que nos chama atenção. Então, se tem pronome relativo, pode ou não haver uma preposição antes, dependendo de um nome ou verbo lá na frente que exija. Então, o verbo aqui é confiar, e quando raciocinamos, sabemos que quem confia, confia em algo ou em alguém, então está corretamente aplicada na frase. Ele mora na cidade no qual trabalha. Então, aqui você tem o verbo morar. Quem mora, mora em algum lugar. Então, certinho, esse na é a preposição em mais o artigo a. Porém, quando nós chegamos aqui, esse qual, o qual, é a cidade. É o pronome relativo retomando cidade. E cidade é feminino. Então, não pode ser no, tem que ser na qual. Embora a banca esteja cobrando aqui um caso de regência nominal, onde há erro, na realidade, o erro aqui não foi de regência, na realidade, o erro foi de concordância nominal. Mas a letra D, a ponte sob a qual corriam as águas poluídas era pêncil. Então, aqui de novo tem um pronome relativo, o verbo é correr, aquilo que corre, corre é embaixo da ponte, pelo contexto, então o sob, tá certinho que sob é embaixo. Então, perfeito. Trouxe as frutas de que ele mais gosta, e ó, das quais ele mais gosta. Então, eu tenho pronome relativo aqui. Se eu tenho pronome relativo, pode ser que haja uma preposição antes. Ela está aqui. E se ela está aí, é por causa de um verbo ou nome lá na frente que a exigiu. É o verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo, de alguém, certinho. Então, a regência na letra C do verbo morar está correta. Mora na cidade. Mas a concordância nominal é que está errada. Mas não tem mais nenhum erro na questão, então tem que ser a letra C. Alternativa correta em relação à regência nominal e ou regência verbal. Este ano, estivemos atentos dos conselhos que nos deram. Então, logo a gente lê atentos dos conselhos. Não, quem está atento a alguma coisa. Então, a mais o artigo os vai ser atento aos conselhos que nos deram. Para corroborar com a decisão da diretoria, Marlene enviou o relatório. É muito comum nós falarmos assim, corroborar com. Corroborar quer dizer confirmar, mas o corroborar é verbo transitivo direto, então a preposição está erroneamente aplicada aqui. Então, tem que ser corroborar a decisão, ou seja, confirmar a decisão. Se ao menos eu soubesse qual ideia você se refere, é o verbo referir-se. A gente aprende a regência fazendo exercício e ver quantas vezes se repete, já parece que é a terceira vez que aparece esse verbo para nós. Então, você tem que gravar por aí. Então, antes de dizer, mas é tanta coisa para decorar, não é para você decorar. Treine. Aí, aparece 3 vezes numa mesma aula, o mesmo verbo, com a mesma regência, e você não gravou ainda, então, tem algum problema com o gravador, não é com a matéria não, viu? Então, vamos lá. Se ao menos eu soubesse qual ideia, então qual é o pronome relativo, mas você sabe que
qual só é pronome relativo com o artigo antes, o qual, a qual, os quais ou as quais. Então, tem um artigo aqui. Agora, o verbo é referir-se. Então, quem se refere a alguma coisa. Então, é a qual. Dois As juntos a gente não escreve. Então, nós vamos fundi-los em um só e vai dar, se ao menos soubesse a qual ideia você se refere, é assim que estaria certo. Então, houve erro na letra A, houve erro na letra B, houve na letra C, então só resta a letra D para ser a resposta correta que estamos procurando. Vamos ver se é mesmo? A maioria dos estudantes estava apta. Quem está apto para ou está apto a fazer algo. Aqui veio a preposição a, está corretíssimo. Eis a nossa resposta. Quanto às regras de regência nominal e verbal, assinale a alternativa correta. As moças foram a pé ao cinema para assistir o novo lançamento de sucesso. É lógico que, lendo a oração aqui, o período, a gente pensa que está perfeitamente aplicável. Mas existe um quesito aqui que a norma culta não aceita. Primeiro, o verbo ir está correto, né? A regência dele, porque quem vai a algum lugar. Então, foram a pé ao cinema. Usou a preposição a perfeitamente, certinho. Foram ao cinema. Se tivesse falado foram no cinema, estaria errado. Agora vem o verbo assistir. Já parece que a terceira vez também que ele aparece. Então, precisa gravar. Assistir. Eu vejo o contexto que é de ver. Aí eu me lembro da regência. Nesse contexto, ele é verbo transitivo indireto. Então, ela foi assistir a quê? O novo lançamento. A mais o vai dar ao. Então, ao novo lançamento é que é o correto aqui, certo? Então, não é a nossa resposta. Houve este erro. Tem um acerto, mas tem um erro. Obedecer, outro verbo. Já combinamos na aula de regência verbal. Obedecer e desobedecer usamos no dia a dia sem a preposição a. Porém, na norma padrão, na norma culta, ele é transitivo, indireto, sempre regendo a preposição a. Então, o que é que nós vamos obedecer aqui? As normas. Então, a preposição a que ele exige, mas o artigo as vai dar as normas. Faltou o acento grave para ficar correto. Embora houvesse clima adverso, ou aquilo que é adverso é um adjetivo, então nós vamos esclarecer adverso a quê? Então, vai exigir a preposição a. Advérbio a quê? Aí, logo vem a resposta. A situação, admite o artigo a. Então, a preposição a exigida pelo adjetivo. Aquilo que é adverso a algo ou a alguém. Mas o artigo que acompanha o substantivo situação, então vai dar a com acento grave, como a questão trouxe. Então, a letra C está correta. Então, a letra D tem que mostrar um errinho também. Esta sala é acessível. Se eu falar acessível a que ou acessível a quem? Então, já viu que o adjetivo exige a preposição a. Aí a resposta é cadeirantes. Então, você tem um a com acento grave e é aqui que está o erro. Primeiro, se nós formos lembrar de regras de crase, existe um macete que diz que a no singular, mas palavra no plural, crase nem a pau. Então, aí você já saberia que esse acento grave está errado, certo? Porque se cadeirantes está no plural e eu fosse colocar um artigo para ele, o artigo tinha que estar no plural e o a está no singular. Se ele está no singular, simboliza que aqui usou-se só a preposição. Então, só a preposição não leva acento grave. Este foi o erro da letra D. Resposta certa, C. Está em conformidade, está certo, com a norma padrão de regência verbal e nominal, a frase: muitos estudos chegam em conclusões. Os estudos não chegam em conclusões. Fica parecendo que os estudos vêm dentro de conclusão. Eles não chegam em, eles chegam a conclusões, certo? Ou seja, é como se fosse o destino, né? Com muitos estudos, nós vamos chegar a que patamar? A conclusões bastante interessantes. O estudo faz referência de um termo, olha, você já aprendeu a regência do verbo referir-se. Quem se refere a.
Aqui é o nome, é o substantivo referência, mas vai ser a mesma preposição. Quem faz referência a um termo cunhado por uma socióloga britânica e não de um termo. Feministas britânicas se correspondiam umas às outras por cartas no final do século XIX. Não, elas não correspondiam umas às outras, e sim umas com as outras. Muitos moradores são alheios. Olha, quem é alheio a alguma coisa e não em alguma coisa. E aqui a banca usou a preposição em. Então, erro é alheios a quê? As políticas. Então, nós vamos ter a mais as, que vai dar alheios às políticas públicas. O pelourinho consta da lista de localidades. Olha, o verbo constar. Aquilo que consta pode constar em ou pode constar de alguma coisa. Então, consta da lista de localidades, está certo. Mas se fosse consta na lista, também estaria certo. Então, letra E é a que está em conformidade. 6. Alternativa em que as normas de regência nominal e verbal estão em conformidade com o padrão culto. O aumento de doenças psíquicas é devido ou grave. Quando você for usar devido, formando devido alguma coisa, então tem que haver obrigatoriamente a preposição a. Devido a quê? O exagero. Então vai dar devido ao exagero de tempo. Sempre vai haver a preposição a. Nunca é devido o, é sempre devido a. E como tem o artigo o com exagero, então devido ao exagero. Os dispositivos móveis chegam no Brasil. Brasil não é algo que trouxe os dispositivos dentro dele, como se fosse a carroceria de um carro, por exemplo, certo? Não é um recipiente para trazer, é apenas o destino aonde eles chegaram. Então, o verbo chegar precisa é da preposição a. Quem chega, chega a algum lugar, então aqui chegam ao Brasil, porque tem o artigo o acompanhando. Os dispositivos móveis chegam ao Brasil com a mesma velocidade com que são lançados. Os jovens se esquecem facilmente de que os amigos são importantes na nossa caminhada. O caso aqui é o verbo esquecer. E na aula de regência verbal, você deve se lembrar que nós tratamos do verbo esquecer e do verbo lembrar ao mesmo tempo com a seguinte observação. Esses dois verbos, esquecer e lembrar, podem ser usados com pronome oblíquo ou sem o pronome oblíquo. Mas se estiver com pronome, também estará com preposição. Então, os jovens se esquecem facilmente de que? Esquece de quê? De que os amigos são importantes. Então, está perfeitamente correta a letra C. Ela está em conformidade. Mas puxemos uma setinha aqui e coloquemos que ela também poderia ser assim, ó. Os jovens esquecem facilmente que os amigos são importantes na nossa caminhada. Ou seja, na letra C está correto porque aplicou-se o pronome oblíquo se com o verbo esquecer e aplicou-se a preposição no seu complemento. Aplicou pronome, aplicou preposição. Mas esse verbo também fica corretamente aplicado sem o pronome, mas também sem a preposição. Okay? E a mesma coisa acontece com o verbo lembrar. Os jovens se lembram facilmente de que os amigos são importantes. Os jovens lembram facilmente que os amigos são importantes. A letra D também tem que haver um erro, porque estabelecer relações com o outro é inerente da condição humana. Aquilo que é inerente não é inerente de, é inerente a. Então, a condição humana é um artigo aqui. Então, a preposição a é exigida pelo adjetivo inerente, mas o artigo a vai dar inerente à condição humana. É incrível como as crianças que nascem hoje já são peritas com redes sociais. Elas não são peritas com redes sociais, elas são peritas em. Quem é perito em alguma coisa. Em mais as vai dar nas, então
já são peritas nas redes sociais, ok? E, a letra C, já marcamos. Questão 7. Pensando nas normas de regência nominal, assinale a alternativa incorreta. Ele se mostrou hostil para com seus parentes. Já vimos hoje que quem é hostil com alguém. Então, mas tem a preposição para também, mas muitas vezes nós podemos combinar as duas preposições e é aceito pela gramática, é aceita essa combinação. Então, está correta, não é nossa resposta, porque eu estou procurando a incorreta. Estiveram aliados com os vizinhos para enfrentar a situação. Quem é aliado a alguém. Ou então, com o verbo estar aqui, fica perfeitamente eu falar que está aliado com também. Então, mais uma que está correta. Nossa chefe mostrou-se coerente com os princípios da repartição. Então, quem é coerente pode ser coerente a algo ou coerente com. Pode aceitar essa preposição também. Coerente aos princípios, coerente com os princípios, tudo certo. Restando a letra D está incorreta e vejamos por quê. A escolha deste caminho foi excelente. É preferível que aquele. E você deve estar se lembrando da aula de regência verbal, quando tratamos do verbo preferir, que é sempre se você vai se referir a duas coisas e uma você está no seu grau mais alto de preferência, então você não vai falar mais que, nem do que, então você já sabe que esse que aqui está errado. Aquilo que você prefere algo, uma coisa a outra. E o adjetivo preferível segue a mesma regência. Preferível uma coisa a outra. Então, aqui, ó, a escolha deste caminho foi excelente. É preferível, então raciocina assim, ó, é preferível a escolha deste caminho a aquele. Então, se eu fosse colocar a preposição a aqui, que é exigida pelo preferível a outra coisa, porque já tem uma coisa aqui, a escolha deste caminho, e aqui está a outra, aquele. Então, eu tenho que colocar a preposição a. E se eu for escrever aquele, fica incorreto, porque existe a questão da fusão de dois sons iguais, então eu vou escrever é preferível aquele, ficando assim, ó, o correto. A escolha deste caminho foi excelente, é preferível aquele. Então, essa é a nossa resposta incorreta, porque não poderia ter esse que, e sim a preposição a, que juntando com o a inicial de aquele vai dar um a com acento grave. Aquele com acento grave. Questão 8. Marque a opção errada no que se refere à regência nominal. Os fiéis, faltou acento, coloque por favor. Fiéis de tongo ei, tem acento em palavras oxítonas, que é o caso de fiéis, ou monossílabas, tá? Então, acento em fiéis. Os fiéis sentiu a maior devoção por Maria. Você pode ter devoção a algo ou a alguém, ou por algo ou por alguém, certinho. Estamos procurando a errada. A natureza é agradável aos olhos. E aquilo que é agradável a algo ou a alguém, aqui aos olhos. Perfeito. Os agrotóxicos são nocivos para todos. Aqui tem um probleminha. Os agrotóxicos são nocivos a todos e não para todos, certo? Então, teve erro? Então, essa já é a nossa resposta, perfeito? Vamos ver as demais. A caridade é agradável a alguém ou alguma coisa, viu na letra B? A letra B, ó, e a letra D trouxeram o mesmo adjetivo. Então, ó, está certa ali, está certa aqui do mesmo jeitinho. Moramos em uma rua paralela à sua. Quem mora, mora em algum lugar. Certinho a regência verbal aqui, certo? E tem paralela, né, tem o adjetivo aqui também, que exige, ó, paralela a quê? Né? A sua. Então, certinho. E se você fosse lembrar de alguma regra de crase e se lembrar que fala que a crase é facultativa antes de pronome possessivo, é verdade que ela é facultativa antes de pronome possessivo, mas quando há um substantivo à frente. Aqui não há, que ela é obrigatória, tá tudo certinho, ok? Tudo certo, houve erro só na letra C, porque o que é nocivo a algo ou a alguém.
Quando a gente fala nocivos para todos, esse para poderia ser interpretado de forma diferente, tanto que eles são, como diz assim, vão ser prejudicados com agrotóxico, como só pode ser no sentido de considerar nocivo. Então, a todos vai dar um efeito só. O imperativo que liberta também aprisiona. Você só passa a ser ou a pertencer se tiver uma conclusão sobre qualquer coisa. Respeitando as regras de regência nominal e preservando-se o sentido original, o vocábulo destacado pode ser substituído por... Então, veja, eu poderia dizer, se tiver uma conclusão sobre qualquer coisa, ou conclusão de acordo com, aí ó, de acordo com, vai dar uma ideia de conformidade. Conformidade. E nós não temos, não é esse valor aqui, ó, tiver uma conclusão sobre qualquer coisa. Quer dizer, em relação a qualquer coisa. Então, quer dizer que é a respeito de qualquer coisa. Então, não é de encontro a dá sentido de contrário, viu? Que contraria, contrariar algo. Acima de, que se sobrepõe, aqui não é de sobrepor nada, é de estar a respeito de. Então, nada de sobrepor, nem em virtude de, que em virtude de dá uma ideia de causa, não é a ideia de causa que nós temos ali, é a ideia de relação. Se tiver uma conclusão sobre qualquer coisa, quer dizer, em relação a qualquer coisa, que aqui tem a respeito de, que dá o mesmo sentido. Perfeito? E vamos à última questão, a 10ª. Atendendo às regras de regência nominal, segundo a norma padrão da língua, a preposição que substitui a destacada na frase. Você tem apego às suas lembranças da infância? Então, na sua apostila, eu acho que eu me esqueci de grifar a preposição, mas grifa aí agora. É este a aqui, certo? Então, eu poderia substituir, ó, você tem apego às suas lembranças? Então, quer dizer que você é ligado às suas lembranças de infância? Então, vamos ver. Você tem apego por suas lembranças? Apego de lembrança? Apego em suas lembranças? Apego com suas lembranças ou sobre suas lembranças. Então, o sobre dá a ideia de a respeito de, você não tem apego a respeito das lembranças, e nem com elas, que dá a ideia de companhia, e nem em, que dá a ideia de dentro, em suas lembranças, não tem apego em lembranças, e nem de lembranças, mas sim você tem apego por elas. Então, você tem apego por suas lembranças da infância. A preposição a pode ser substituída apenas pelo por nesse contexto aí, ok? Então, por hoje é só. Até a próxima, se Deus quiser. E não desista, persista, tá? Porque se tudo fosse fácil, qualquer um conseguiria. Então, vamos lá.